E aí, gurizada, tudo bacana? Saudade, 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 saudade. Gente, eu sei que eu tô sumida, calma, me perdoe, ore pela minha vida. Estou em um lugar público, olha só. Mato, água, árvores. Uhul! E, enfim, gente, orem pela minha vida, tá? Não é por mal que eu faço isso de não gravar vídeos. É porque tá tudo uma loucura, mas Deus é bom e é isso que interessa. Vou dar um jeito nisso aí, tá bom? O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre uma parada que Deus colocou no meu coração e que o Espírito Santo fez com que eu tivesse outro entendimento, e eu acho que é importantíssimo compartilhar as coisas boas que Jesus tem feito com você. Isso aí. Seguinte, talvez você já tenha ouvido falar sobre a passagem de Pedro, quando Pedro anda sobre as águas. E então eu vou te dar um pano de fundo, caso você não se lembre ou caso você não conheça essa passagem. Basicamente o que tá acontecendo, tá? Os discípulos e Pedro no barco, e aí tá rolando assim, ó, mó chuva, vento, trovão, o mar tava muito, muito agitado, e de repente Jesus aparece. Jesus aparece andando sobre as águas. E os discípulos ficam com muito medo, segundo a Bíblia. Eles sentem muito, muito medo porque o mar estava agitado e de repente aparece alguém andando sobre as águas. Os discípulos pensam o quê? Que é a Annabelle, mas não é. Era o próprio Jesus andando sobre as águas. E aí o que acontece? Os discípulos ficam com muito medo, acham que é um fantasma, mas Jesus fala, gente, sou eu, de boa, Dibas, sou eu, Jesus. E os discípulos não acreditaram, mas Pedro teve a ousadia de falar, és tu? Então me manda andar sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro, olha a loucura de Pedro. Primeira coisa, aí Pedro começa a andar sobre as águas e tudo mais. Quando Pedro olha para Jesus, ele consegue andar sobre as águas. A partir do momento que Pedro dá uma desviadinha, ele afunda. E aí a gente foca nessa parte. Ai, Pedro não tinha fé. Pedro, meu Deus, Pedro duvidou. Pedro afundou porque ele não creu o suficiente. Cara, a Bíblia diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso basta. Isso basta. Pedro tinha fé, Pedro conhecia Jesus, Pedro era íntimo de Jesus. Mas o que aconteceu? Pedro olhou para o natural e Deus estava fazendo algo sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, amém? Então o que aconteceu? Pedro começou a afundar, Jesus foi lá, resgatou ele, pá, de boas. Agora outra situação, outro ponto que eu não tinha pensado até então. Cara, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. Ai, tem um bicho. O Senhor é o nosso pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Conhecem pela voz, conhecem pela voz. Pedro não estava vendo Jesus. Pedro também estava assustado, mas Pedro conhecia a voz de Jesus. Eu imagino o pensamento de Pedro, cara, eu não estou vendo, mas essa voz eu conheço. Essa voz pode sim ser a voz de Jesus. Então se for ele mesmo, eu vou andar sobre as águas. Pedro teve fé, Pedro tinha fé. Pedro conhecia a voz do seu pastor, por isso ele andou sobre as águas. O problema de Pedro foi que ele olhou para o natural, e o que estava acontecendo ali não era natural, porque pela física, humanamente falando, você vai afundar. Mas ele não estava ali humanamente, ele estava ali participando de algo sobrenatural que Deus estava fazendo. Sabe? E por que a gente acha essa história tão uau, tão incrível? Cara, se você é filho de Deus, se você diz ser um discípulo de Jesus, o sobrenatural precisa fazer parte da sua natureza. Porque Cristo habita em você, o Espírito Santo, ele tá dentro de você, ele não tá fora, ele não tá do teu lado, ele tá dentro. Ele tá dentro. Os mesmos poderes que o Espírito Santo tem, você também tem, porque ele está em você e ele vai fazer através de você. Então que a gente pare de ter essa ótica de que Pedro afundou por falta de fé. Pedro tinha fé. Pedro tinha fé. Pedro foi o único que teve a ousadia de ir até o encontro de Jesus. Você teria essa ousadia, essa coragem de, mesmo não vendo, mesmo tendo dúvidas, e só pelo som da voz, ser guiado só por uma voz e crer que você não vai afundar ao andar sobre as águas? Você teria essa coragem? Você teria essa ousadia de ter saído do barco? Eu confesso que eu acho que eu não teria. Eu teria ficado como os outros discípulos ficaram. Mas Deus te chama para viver algo sobrenatural. Deus tem coisas grandiosas para sua vida. Sabe, quando a gente impõe a mão sobre a vida das pessoas, nós oramos por cura, nós oramos por pessoas que estão endemoniadas para serem libertas. Quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente fala, sou filha de Deus, eu sou uma discípula de Jesus, essas coisas sobrenaturais, elas não podem mais
ser vista como coisas distantes, porque é a minha realidade. O Espírito Santo habita em mim, essa é a minha realidade. A minha realidade é o que acontece no céu. Então, se o Espírito Santo habita em mim e eu tenho convicção disso, cara, eu preciso tomar posse. Eu preciso tomar posse e crer que não é pelas minhas mãos, não, eu não tenho poder nenhum, humanamente falando, eu não posso fazer nada disso. Eu não faço isso por ser humana, eu faço isso porque existe um Deus que faz, que me usa. Eu sou só um instrumento, a obra é totalmente dele. Não tenha medo de fazer as loucuras que Jesus pediu para você fazer. Não é ele, é você. Quer dizer, não é você, é ele através de você. Beleza? Seja como Pedro, seja ousado, você não precisa ver. Felizes aqueles que não viram e creram. Não tenha medo, apenas vá. Se você só escutar o som da voz, vá. Tenha fé. Tenha fé. Ele é. E ele quer fazer muito através de você. Amém? Deus abençoe.